Oi meninas, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Então hoje eu vim falar para vocês sobre a 12ª boa ideia de como educar seus filhos para a glória de Deus. O tema de hoje é 1000 gerações de graça. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio 5:10. Muitos hoje em dia têm medo da maldição de família. Mas a palavra de Deus enfatiza o efeito renovador da graça de Deus, não o exorcismo de demônios do passado, que estejam pairando sobre o presente. Essa graça de Deus rompe os laços do passado e inicia novos legados de fé que podem durar até 1000 gerações, entre 20 e 40 mil anos. Pais, não se preocupem em desenterrar os pecados de gerações passadas. Trabalhem no presente para passarem um legado de fé para o futuro da sua família. Acompanhem seus filhos à igreja, ensinem-nos sobre a palavra em casa, orem com eles antes de dormirem, provoquem conversas sobre valores eternos, compartilhem as vitórias e os milagres que Deus tem dado a vocês. Então aqui fala bastante sobre assim, o pastorear mesmo o coração da criança, né, visando a vida eterna, né, apontando o alvo, né, o motivo pelo qual eles estão aqui. E fala também da misericórdia de Deus sobre nós, né. Eu já ouvi falar muito sobre maldição hereditária, que muita gente fala, né, que a gente sabe que isso não existe, né. Cristo nos libertou do pecado, o plano de salvação existe e é individual, né, feito para todas as pessoas já predestinadas por Deus. E nós temos os filhos, nós cristãos, né, temos nossos filhos tendo como objetivo principal apontar Cristo para eles, né, para que todo mundo ache bonitinho? Não, para que eles tenham a vida eterna, né, tem que ser o alvo de um pai e uma mãe cristã. Desejar que esse filho ele tenha a salvação em Cristo Jesus, engrandeça o nome de Deus enquanto ele viver aqui, em tudo que ele fizer, né? E tenha a vida eterna, né? Depois que a vida terrena se findar. Então, nosso objetivo, nosso alvo, né? Nosso legado aos nossos filhos é esse, é sempre apontar Cristo, como ele falou aqui, orando com eles, né? Talvez não somente na hora de dormir, mas assim, surgiu uma situação durante o dia, alguém ficou doente, faleceu alguém naquele momento, acontece de eu estar ali no meio do dia, chegar a alguma mensagem num grupo que eu uso do WhatsApp, alguma coisa, eu compartilho com eles, tal pessoa faleceu, né? Vou pedir para Deus cuidar e abençoar e dar conforto para o coração dos familiares, né? Eles devem estar bem tristes, para a criança já ir também pensando nesse contexto, talvez porque eles não tenham ainda vivido isso, eles podem já, né, pensar no outro, é uma das formas dele também pensar no outro e praticar a oração também nesse sentido, né? Não somente, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela refeição, obrigado pela minha família, para não ficar automático, mas sim para o coração, né, começar a ser cada vez mais quebrantado, entregue e desejoso de falar com Deus. A gente sabe quanto é difícil a gente vencer uma preguiça, uma procrastinação para a gente conseguir parar e orar, né? É um desafio até para nós pais. Então é algo que tem que ser ali motivado no coraçãozinho deles já desde pequenos e não só o de praxe, como eu disse, né? Que é da refeição, na hora de dormir e tal. Mas em outras situações, principalmente, alguém ali a gente viu na rua passando uma necessidade, a gente pode chegar em casa e orar por ela, ou se a pessoa der abertura, a gente pode orar ali por ela. Então a criança ela vai percebendo tudo isso, né? O que é esse ser cristão? É só falar que é evangélico, que vive para Cristo, que vive conforme a palavra, ou viver de fato, né? Então é uma das formas de encaminharmos os nossos filhos aí para serem alcançados e para viverem, né, debaixo da graça do Senhor. O ensino da palavra, né, o fazer devocionais, orar com eles ali na hora do devocional, perguntar o que entendeu, dar uma
ilustrada ali na hora de explicar, bem lúdica, principalmente para os meus, né, que são pequenininhos, para os maiores não. Mas assim, o meu mais velho tem 5 anos, o do meio tem 3 e a mais novinha tem 1 e 5. Então, assim, né, dar de uma forma lúdica, uma explicadinha, uma perguntada de alguma coisa até para o meu mais velho, que ele já consegue formar umas ideias. E ser bem intencional nesse sentido, não só para fazer por fazer, checklist, fiz o devocional, mas sim para entender se aquilo de fato moveu algo naquela criança, né? Ficou gravado de alguma forma. Outra prática que a gente faz, que eu já falei em alguma dica anterior aí para vocês nos vídeos anteriores, que é a memorização de versículos, né? Que guardei sua palavra no coração para não pecar contra ti. Uma das formas de guardar é a gente conseguir ter essa prática de memorizar versículos, né? E o ir à igreja, muito importante, viver em comunhão, né? Ou perceber as outras pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, não somente a família dentro de casa, mas as outras pessoas ali da igreja estão com o mesmo objetivo, que é viver para Cristo. Isso tudo é importante para que as crianças estejam no caminho, certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado e te vejo na 13ª boa ideia de como educar seus filhos. Tchau!